Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Avanço Podcast. E hoje nós temos um convidado muito especial, o pastor Anderson, da Igreja Presbiteriana de Blumenau, né? Igreja do Dr. Lucas. Quer se apresentar para nós, por favor? Agradecer, né, esse privilégio de estar aqui no Avanço Podcast, chiquérrimo, né? E eu sou Anderson, tenho 40 anos, quase 41, sou teólogo, sou historiador, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 2009 e aqui em Blumenau já estou há 6 anos, desde 2020, sou casado com a Aline. É isso aí, fui professor no Estado, no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, e dei aula em vários cursos livres também. Legal. Show de bola. Então, o Dr. Mike comentou ali, né? Eu, na verdade, sou um catecúmeno, né? Sou um iniciante na igreja, e até uma das nossas primeiras aulas me chamou bastante atenção. E até a gente convidou o pastor Anderson para a gente conversar um pouco sobre esse assunto em específico. A gente poderia conversar de muitos assuntos, né? Muito extenso, mas a gente vai conversar um pouco sobre o que é ser cristão, né? Esse processo, né? E aí até convido o pastor aí para se quiser iniciar essa parte com a gente. Cristo é um só, né? Quando falamos em Jesus Cristo, até o ateu que tem um senso histórico vai acreditar nessa figura histórica, nessa aproximação com Jesus histórico. Mas quando falamos em cristianismo institucional, nós temos que falar em cristianismos no plural. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja proveniente lá da Reforma Protestante do século XVI, não de Lutero na Alemanha, mas de João Calvino na Suíça, por isso chamar Igreja Calvinista, né? Aliás, nem todo reformado é presbiteriano, mas todo presbiteriano é reformado, né? Proveniente dessa reforma. Então, a partir desse ponto de vista, né? Às vezes o ouvinte pode ficar meio confuso, mas todos os cristãos são assim, os cristãos presbiterianos creem desta forma. Então, vou falar um pouquinho sobre isto, né? O nosso ponto de vista. O Lucas iniciou a nossa sala de iniciantes, que nós chamamos de catecúmeno, e apesar do termo ser estranho, né, é o mesmo termo de catequese, por exemplo, catequese, catecúmeno, que era um cristão, que era um que iniciava a sua jornada, o seu caminho no cristianismo lá no século II. E a palavra tem essa ideia, né, de noviço, de principiante, mas também era um compromisso. E se tornar iniciante no cristianismo no século II era também assinar um contrato de morte. Se você fosse encontrado pelo Império Romano, mesmo pelos judeus, que não eram cristãos e que estavam se reorganizando, você poderia ser denunciado por eles ao Império, você seria morto. Então, ser um catecúmeno, mais do que iniciar a sua jornada na fé cristã, também era saber que você estava disposto a dar a vida por Cristo. Por isso que nós mantemos o nome. É arcaico, poderia chamar de discipulado, primeiros passos, poderia chamar, sei lá, de fundamental 1, de ciclo básico. Quando eu fiz o colégio era ciclo básico ainda, né? Os primeiros anos iniciais. Estou ficando velho, né? Então, por isso que nós mantemos. Para nós, o cristão nasce na eternidade. O cristão nasce na eternidade. Nós cremos que Deus, antes da fundação do mundo, já havia escolhido aquelas pessoas a quem Ele iria salvar. E aí é um ponto polêmico, que Deus tirano, mas por que Ele fez isso? Olha, nós partimos de uma premissa que Deus é soberano, e a sua soberania não é limitada a nada, Ele é Deus, Ele é soberano e pode todas as coisas. Então, como que se inicia o cristianismo para o presbiteriano? Se inicia na eternidade, que nós chamamos vocação eficaz, ou eleição incondicional. Deus quis que você fosse salvo. Mas eu não quero. Pode contratar os doutores aqui, tentar processar Deus, abrir uma ação, talvez você não ganhe, né? Mas pode tentar. Mas é algo que nós chamamos de determinação, o decreto de Deus. Então, antes da fundação do mundo, antes que Deus chamasse a vida à existência, antes que este mundo e o universo tomassem forma, Deus já havia preparado aqueles que são seus, né? Um ato de amor, né?
Interessante isso. Depois, é óbvio que a coisa tem que acontecer no tempo e na história, né? Nós acreditamos que em determinado tempo o indivíduo precisa, então, já dentro da história, dentro da existência, dentro desse mundo aqui, ser chamado. Ser chamado. Então, o coração dele é preparado, é a chamada regeneração. O coração dele começa a ser preparado para esta salvação. Para nós a salvação é um ato único, mas com o esforço de alguns teólogos durante os anos, eles foram separando isso, né? Poxa, será que dá para tentar sistematizar, entender melhor? Óbvio, é uma tentativa teológica. Significa que é a verdade pura e simples? Não, a verdade é Cristo. Ele reclama isso para si. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é um esforço humano para tentar entender esse plano maravilhoso de Deus de salvação. Então nós chamamos regeneração do próximo passo. Quando Deus troca aquele coração duro de pedra por um coração de carne. E aí você começa a ter um senso moral das coisas. Poxa, e agora? Parece que isso que eu fazia, que eu achava que não era problema, agora eu estou achando que é problemático. Parece que aquilo que não era errado, agora é errado. O que está acontecendo comigo? Então, o nosso coração é preparado, nossa mente, as nossas faculdades são preparadas nesta regeneração, nesse nascer de novo. Eu dei o exemplo lá do lagarto, né, da lagartixa para os catecúmenos no domingo, que ele, quando o seu ataca nele, solta o rabinho dele, fica ali se mexendo e ele foge. Depois cresce outro rabinho, né? Então, a regeneração, nascer de novo. Com o coração regenerado, com a vida regenerada, então você está apto a converter. E aí a conversão, da palavra metanoia, né? Muito mais do que mudança de mente, uma mudança de vida, uma mudança radical do que você pensa, do que você fala, do que você vive, enfim. E vejam, vocês são passivos nisso, né? Deus simplesmente vai fazendo acontecer e a hora que você vê já aconteceu. Uhum. E a conversão pode acontecer de vários meios. Dentro de uma igreja, fora de uma igreja, ouvindo uma música, ganhando uma Bíblia, tropeçou numa garrafinha d'água e tinha um versículo escrito atrás. Enfim, aí não importa o meio, né? Mas a conversão é quando você é chamado pelo meio externo e responde a isso. Você responde a isso. E quando Cristo é apresentado, então você reconhece que aquilo que você estava tendo lá atrás, aquela ideia de que, olha, as coisas não estão tão corretas assim, eu preciso mudar. Você não sabe por que precisa mudar, sabe que precisa. É quando Cristo é apresentado, então a disposição do seu coração está apto a recebê-lo. Então você aceita Cristo porque você foi aceito por Ele, né? Interessante esse passo. E Anderson, você conhece algum exemplo de uma pessoa que foi convertida numa idade já mais avançada ou não? Mais velhinho? Deixa eu pensar. Olha, eu não vou dizer que foi uma conversão, mas eu tinha um colega de prosa lá em Lambari, o seu Bibiano, já faleceu o seu Bibiano, e eu conheci ele, já era bem idoso, mas era um homem muito intelectual, e o filho dele tinha um restaurante, e tinha uma parmegiana maravilhosa lá, e ele ia lá, e por acaso nos conhecemos, e nós conversávamos quase todos os dias, depois daquilo, e ele era um ateu, convicto. Conversando, mas é interessante que apesar de ser ateu, a concepção moral dele e ética, assim, eu dizia para ele, você parece cristão, né? Não sou. Enfim, aquela pessoa que nega, né? Não, eu por mim mesmo, por minha própria... Mas 1 ano e meio conversando, certa feita ele me disse, olha, parece que faz sentido esse Cristo que você traz, que nunca me foi apresentado. Quando eu falei da graça, do sacrifício, do Jesus dos evangelhos. E ele até disse uma coisa, um Jesus desconhecido esse. Eu não posso dizer que sim, que não, né? Que quando nós perdemos contato, pois infelizmente eu soube que ele havia falecido. Mas eu penso que o seu Bibiano foi uma pessoa, eu vou dizer que ele tinha uns 80 anos quando nós nos conhecemos, que talvez tenha sido alcançado pela graça de Deus, né? Que eu me lembre assim de pronto, com certeza, né, na história da igreja nós devemos ter casos mais concretos, né? Mas da minha experiência, o seu Bibiano, ele era criador de cavalos. Legal. Ele era agrônomo e criador de cavalos, então.
que eu aprendi de cavalos. Legal. Então, a palavra cristão, ela remete a pertencer a Cristo, ou a ser um seguidor de Cristo. Sim, em termos gerais, sim, né? O cristão, o Christos, é aquele que é o pequeno Jesus. É um pequeno Jesus. Os gregos apelidaram, né? E que apelido duro, né? Porque falar que você é um pequeno Cristo é dizer que você é parecido com ele. Então a responsabilidade dobra, né? Mas ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Aí a concepção doutrinária e teológica do seu cristianismo é o gueto da sua igreja, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, não saber dizer, fazer um juízo sobre isso. Mas basicamente todo cristão é aquele que segue a Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? O dos evangelhos. Dos evangelhos. A gente vê no caso que dentro desse termo cristão existe vamos dizer, um balaio muito grande de diferentes denominações que dizem seguir a Cristo, né? Mas cada uma com suas vertentes doutrinárias e que acaba criando um grande cesto de nós somos todos cristãos, o que acaba às vezes confundindo um pouco do que realmente é ser cristão, né? Por exemplo, uma distinção muito clara que a gente tem hoje, que no Brasil a gente é considerado cristão tanto católico quanto reformado, né? Então a gente tem que... E há uma diferença substancial doutrinária entre o catolicismo e o cristianismo reformado, né? Poderia explicar um pouco mais essa diferença? As bases são parecidas, né? Outras são idênticas. Então nós temos pelo menos 3 ou 4 concílios lá do século IV e algum outro do século V em que as igrejas cristãs também evangélicas, evangelicais e reformadas subscrevem, né? Niceia, Calcedônia. Olha, agora se fosse a prova do seminário eu já ia. Niceia, Calcedônia e me fugiu agora o outro concílio. Mas são os concílios que vão tratar da pessoa de Jesus Cristo. Calcedônia. Calcedônia. Não, Calcedônia já falei? Niceia e Calcedônia. Não, mas tem mais um. Éfeso. Niceia, Calcedônia e Éfeso. Que vão definir basicamente a ideia da Trindade, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o Cristo, um só Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, essa concepção da Trindade, da divindade de Cristo, e há pouco espaço depois para a pessoa do Espírito Santo, que até hoje a gente fala muito pouco sobre o Espírito Santo. Então, essa fundamentação desses 3 concílios, o que foi decidido ali, basicamente todas as igrejas vão subscrever. Então, tanto católicos quanto evangélicos e reformados, enfim, todos os cristãos, na verdade, vão crer num Deus triuno. Vão crer num Cristo que é um único Cristo, mas verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Enfim, quanto à palavra de Deus ser palavra de Deus, a Igreja Católica diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas com igual autoridade a tradição e os documentos da Igreja. Então, a história da Igreja, os documentos, as bulas, etc., são tão importantes quanto, né? Então, eles têm uma tradição ampla, mas não negam que a Bíblia seja a palavra de Deus. No campo evangélico e reformado, vão defender a Bíblia como única regra de fé e prática, e a tradição, os documentos e a autoridade da Igreja menores do que a Bíblia, como única suficiente regra de fé, e mais do que isso, a Bíblia, como diz a Confissão de Fé de Westminster, a Bíblia é o Tribunal Supremo para dirimir todos os problemas da Igreja. Aonde a gente recorre quando há uma dúvida? Para a Escritura, né? A Igreja Católica recorreria então à figura do bispo, ao conselho de bispos, etc., pelo magistério. Quem diz é o magistério da Igreja que vai dar essa resposta, se com base na Bíblia, nos documentos, enfim. Então, já que a gente puxou esse assunto, se um católico, por exemplo, for participar de um culto ali na igreja presbiteriana de Blumenau, por exemplo, qual que é a diferença que ele vai notar assim? Bastante, muito, né? Liturgicamente, a Igreja Católica é extremamente litúrgica, né? A missa, ela é toda desenhada, são todas iguais, são os mesmos textos, a cada 3 anos lê-se um texto diferente, né? Mas dentro dos evangelhos. Então, tem o ano A, B e C nos anos litúrgicos. Então, as missas são todas iguais, né? E no mundo todo.
E daqui 3 anos a missa de domingo vai ser igual de novo, né? Então ele está acostumado, tem essa acomodação litúrgica, né? A missa. Ele está acostumado com a celebração da Eucaristia todos os domingos, né? Nós fazemos uma vez por mês. Se bem que poderíamos fazer todos os domingos também. Para Calvino poderia ser todos os domingos, né? Para os zwinglianos poderia ser, né? Que é um outro reformador junto com Calvino, Lutero, que defendia que podia ser uma vez por ano só, né? Uma vez por mês. Mas eu acho que a maior diferença de um católico não é a questão da música, a igreja católica tem música, mas é a exposição da palavra. É pegar a hora que o pastor vai fazer a exposição do texto bíblico, que ele vai tentar explicar o máximo possível o texto bíblico. Ele quer que você entenda um pouquinho daquele texto e que você aplique aquilo na sua vida. Enquanto que a homilia do padre geralmente é muito mais rápida, muito mais breve e nem sempre vai ser expositiva, não vai pegar aquele texto bíblico e expor e explicar, enfim. Tanto que ele pode pregar em qualquer um dos textos propostos para a liturgia, do Antigo e do Novo Testamento, o padre, né? A gente nem sabe se ele está pregando o Evangelho ou fazendo um misto de tudo que foi lido, diferente dos pastores que pegam aquele texto específico e pregam. Então eu diria que a grande sim, diferença que ele notaria é na hora do sermão, da pregação, da homilia. Imagino eu. Legal. E continuando ali, né, a gente estava naquelas etapas ali da salvação, né? A gente acabou te interrompendo, mas falamos ali da eternidade, já que é definido, depois da conversão, né? E aí... Tem mais uma pernadinha ainda, né? Quando você converte, você se dá conta que você é pecador. E aí você se sente um pecador diante de um Deus que é santo. Isaías, o profeta lá no passado, quando ele se vê na presença de Deus, ele fala: ai de mim, que eu sou pecador, moro no meio de pessoas pecadoras, eu vou morrer. Tem uma dúvida, as pessoas acham que quando eu me aproximei muito de Deus, cara, eu pulei, eu fiquei maluco, eu saí correndo assim, dei 5 mortais, e não vai, cara. Quando nós nos aproximamos da presença de Deus, chegamos muito próximos, nós nos sentimos como que mortos por causa do nosso pecado. Então, se Deus aparecer um pouquinho da glória dele aqui, a ponto de não nos matar, a gente vai botar a cara nesse chão aqui, a gente vai chorar e nos sentimos desesperados, porque nós somos pecadores diante da santidade dele. Então é o contrário, né? Mais desesperado você fica por causa do seu pecado quando você se aproxima de Deus. Não vai ter superpoder e etc, né? Sim. Então, você agora, quando tem esse retrato que você é um pecador, você se desespera. Poxa. Mas é nesse momento que, com a conversão, vem o que nós chamamos a fé salvadora, que é o Espírito Santo. Então, aplica em você e faz sentido a ideia da salvação. Eu sou um pecador, estou perdido, me senti assim, mas Cristo morreu em meu lugar. E aí você tem fé. As pessoas cobram a gente, passando por uma dificuldade, você tem que ter fé. Você tem que ter fé. Talvez não seja o melhor termo, né? Falou, você tem que ter perseverança, esperança, confiança. Porque fé, de fato, é Deus que implanta em nosso coração. Você não tem fé de si mesmo. Você não teria fé se não fosse dada por Ele, né? E nessa questão do pecado ali, tem até aquela inclinação, né? O pecado original, é isso? Isso. Nisto os católicos creem exatamente como os presbiterianos e vice-versa, né? Porque isso vem muito de Santo Agostinho, e é um teólogo, um pai da igreja, né? Um doutor da igreja, que nós temos em comum. Eu vou dizer hoje que a igreja presbiteriana é mais agostiniana do que a igreja católica que canonizou Santo Agostinho. Parece-me que o novo Papa agora, ele é muito fã de Agostinho, né? O Papa Leão XII agora, eu acho. Esqueci o nome. Mas parece que ele gosta muito de Agostinho. Eu vou dizer que na nossa doutrina calvinista há muito mais de Agostinho do que no catecismo da Igreja Católica. E então vem dele essa ideia de que de Adão e Eva nós herdamos o pecado. Adão e Eva que caíram, né, que pecaram, que desobedeceram a Deus, eles comunicaram isso a toda a humanidade, porque eles eram os pais da humanidade. Então eles eram os representantes legais de todos nós. Aí nós, ao nascermos, já nascemos com essa inclinação do pecado. A gente gosta de fazer uma maldadezinha, né? O chamado pecado original, que gera em nós a chamada depravação total. A incapacidade do ser humano chegar-se a Deus por si mesmo.
E exatamente isso, né? Você não chega a Deus, você não se salva a si mesmo. E quando você tem a oportunidade de fazer uma maldadezinha, ou ainda, eu estou em legítima defesa, mas você pode exceder um pouco a sua legítima defesa. Esse é o pecado. E herdamos isso. E só Cristo faz com isso, que isso cesse, né? Mas só no final, né? Pastor, eu não quero mais ser pecador. Tem que morrer, ou tem que Cristo voltar. Porque mesmo salvos, nós somos pecadores ainda. Então, apesar de sermos salvos, da natureza nossa ter sido mudado pelo Espírito Santo, a imagem e semelhança de Deus está sendo polida dia a dia na nossa vida, no nosso coração, nós ainda temos essa inclinação. Isso até abre para falar sobre o penúltimo ponto, né, que é essa ideia da santificação, né? É onde você tem responsabilidades enquanto salvo, mas você também é passivo no sentido que o Espírito Santo lhe dá as ferramentas, e que santificação não é perfeição. As igrejas confundem muito isso. Em vez de falar, sede santos, a primeira coisa que você pensa é em ser perfeito. Perfeição pertence a Deus, é um atributo que Ele não comunica a nós. Mas e lá na glória, com corpos parecidos com o de Cristo, não seremos, nem podemos ser perfeitos como Deus, porque Ele é Deus e nós somos criaturas, e continuaremos sendo criaturas. Nós não seremos divinizados, seremos humanos, transformados com a possibilidade de estarmos na presença de Deus, mas ninguém vai virar Deus. Deus não divide, não divide a sua glória, né? Então, às vezes, eu acho que muitos jovens, muita gente acaba deixando a igreja por isso, porque chega um momento que você fala, poxa, eu não consigo seguir esse padrão, é impossível, não dá. Pega um menininho aí de 16, 17 anos, cara, ele vai ver a amiguinha dele na escola de shortinho jogando vôlei, não adianta, ele vai ficar louco, vai bufar. Aí você chega só paulada, negando que quando você tinha seus 16, 17 anos, se fosse no jogo de vôlei também, hoje eu não ia cantar um hino ali, Jesus salva todo mundo aí, glória, glória, aleluia, tá? Essa parte passiva ali seria a atuação do Espírito Santo. Exatamente. Como cada pessoa percebe uma intuição que vem à mente? Eu acho que de várias formas. Eu acho que essa intuição, sabe essa intuição sempre assertiva, cara? Eu acho que isso aí é muito o Espírito Santo. E a outra coisa também é escrachar, mas eu acho que é sempre algo interno, né? Eu nunca achei errado, por exemplo, fumar maconha antes da minha conversão. Vi o Plant Ramp, né? Vi altas músicas do Plant Ramp. Porque eu falei, poxa, e daí? Eu comprei com o meu dinheiro, não estou. O que as pessoas têm na minha vida? Realmente, tinha primeiro. Mas ninguém precisou me dar uma aula de biologia, de medicina, ou de narcótico, ou de tráfico de drogas e etc. Foi algo ali que acendeu e no meu coração, sim, eu falei, poxa, não posso mais fumar um baseado, mas quem que te convenceu dessa loucura? Eu não sei, eu acho que não posso mais. Eu já estava nesse caminho que Deus iria me dar essa paulada aí, chamada conversão. Então eu creio que essa ação do Espírito Santo, onde nós somos passivos, é essa intuição. Eu acho que é aquele segundo que está preparado para fazer uma desgraça que vai prejudicar você e outros, e daqui a pouco você... Aqueles 5 segundos, os 3 segundos, aquele milésimo que o cara te fechou, encostou no seu carro, ainda te xingou, você está ali para acelerar e vai atrás dele, aí você tira o pé do acelerador. Sabe-se lá se não era alguém que estava embriagado e armado, porque em Santa Catarina nós temos um número muito grande de pessoas que são CACs e que não deveriam andar com armas municiadas nos seus carros. Mas talvez uma pequena porcentagem só não faça isso de fato, que respeita o regulamento. Todo mundo anda com um berro, chamamos berro, anda com o berro na cintura, às vezes sem condição psicológica nenhuma. E você vai lá, você me fechou, bateu no meu carro, cara, ainda você me xingou, e você toma um tiro na frente da sua família. Então eu acho que aquele milésimo você muito fala, deixa o cara aí, se ele fez isso não é boa gente. E você acha que às vezes tem algumas pessoas que são resistentes aos sinais do Espírito Santo? Muito. É o cérebro brigando contra. Eu acho que o velho homem é muito forte, né? Tanto que a gente comete muito equívoco, né? Por exemplo, às vezes o Espírito Santo está falando para você, tem um ato de generosidade, por exemplo. E aí o teu cérebro, não faz isso, não sei o quê. Não sei se acontece isso. O Tiago escreve a carta dele na Bíblia, né? O Tiago era meio irmão de Jesus, é filho de Maria e José. E Tiago fala, aquele que sabe fazer o bem não faz, nisto peca, omissão.
Então você deu o melhor exemplo, Lucas, porque isso a gente nunca põe na mesa, né? E é verdade, então todas as vezes que nós nos omitimos a fazer o bem, e a gente se justifica, né? Mas a gente sempre dá uma desculpa para não fazer, né? Sim. É pecado. Talvez seja a maior luta nossa, porque às vezes fazer o bem, a gente vai ter que diminuir, perder, empobrecer, ou seja, nós vamos tirar algo de nós para o outro. Eu nunca estou ralando aqui desde as 5 da manhã, então é muito bom o teu exemplo. Sim, eu acho que nós temos essa luta. E eu acho que um dos grandes inimigos do homem é o medo, né? Vários escritores falam isso. E pode ser que esse seja um fator de você, às vezes, não fazer aquilo que você deveria fazer. Em consequência, você deixa de seguir o caminho que você deveria. Às vezes a pessoa segura e às vezes a vida não está levando para o lugar que deveria e a pessoa não sabe por quê, mas ela está sendo resistente ao que o Espírito Santo está falando para ela. É interessante, né? Você não escolhe ser salvo, mas você pode escolher levar uma vida bem miserável. Você vai, mas eu sou salvo, legal, mas vai viver de uma maneira miserável, de uma maneira ruim e ainda vai envolver as pessoas que estão à sua volta, né? No processo de santificação, sem dúvidas, né? Deus nos dá o que nós chamamos de livre agência, que é diferente de livre-arbítrio. Mas o ser humano tem livre-arbítrio. Não é possível que um ser humano, um animal racional, tivesse de fato livre-arbítrio, o mundo estaria como está. Isso é debochar da lógica, da matemática, da física, né? Se de fato nós tivéssemos livre-arbítrio, né, então todos nós deveríamos ser condenados porque nós estamos criando miséria, destruindo o mundo em que nós vivemos, pais matando filhas e filhos. Isso é abrir o jornal, é ligar o celular, ir em alguma página da internet, que agora é isso. Matou a filha com um machado, matou os filhos e se matou porque ficou com ciúmes da mulher. Não, se nós temos livre-arbítrio de fato, que livre-arbítrio que é esse? Mas aí ele escolheu. Quem que escolhe matar os filhos e se matar depois, de uma maneira lógica e lúcida? Nós temos um escravo-arbítrio, como dizia Martinho Lutero. Mas o ser humano salvo, ele tem a livre agência, ou seja, Deus contém essa maldade nossa e nos dá então essa liberdade realmente de não fazermos algumas coisas. E às vezes a gente não ouve a voz de Deus, quebra a cara, e Deus é tão misericordioso que dá uma segurada na gente e fala: peraí, já sofreu bastante, já destruiu bastante, então aprende um pouco agora. Mas com um adendo, né? Você é responsável, então você vai colher todos os frutos que você plantou. A lei da semeadura nesse sentido. Sim. Ou seja, obedecer o caminho, certo? Era a melhor coisa, né? Mas aí que tá, até o ponto que veio, eu falei do medo. Aquele talvez que não tenha tanta fé, não consegue obedecer. Faz sentido? Eu acho que nem a questão que não tenha tanta fé. Se ele não for uma pessoa salva, ele pode até ter bons atos, né, de misericórdia, ser uma pessoa ética, moralmente muito boa, enfim, mas pode ser que seja muito mais um papel, né, uma encenação. Como dizia o Maquiavel lá, todo ser humano é ruim, ele é só bom quando ele precisa ser bom. Então talvez muito mais uma encenação do que realmente um ato de sinceridade, né? É igual quando você vê um presidente pegando uma criança no colo, beijando a criança, seja ele de que partido, de que cor que for, né? Não ama a criança. Um político comendo pastel de feira, né? Com aquela cara assim. A não ser eu, se fosse político, eu ia comer o pastel de feira de verdade, porque eu amo pastel. É bom, né? Mas tem político que anda de ônibus, cara. O cara tem coragem de entrar no Blue Mob aqui, na área de pico. Não, tinha que processar um cara desse. Você tinha que fazer ele vir na câmera todo dia de Blue Mob, pegar ele pelo pescoço, botar dentro do busão e falar: vai, né? Experimenta. Mais ou menos isso. Mas uma encenação. Agora, quando você tem o Espírito Santo, aí é diferente, né? Porque ele vai tirar essa máscara sua da encenação. Está encenando por quê? Mas eu digo, às vezes, até no próprio proveito da pessoa, dela obedecer uma ordem que vai levar ela para frente. Só que às vezes a pessoa tem medo, por exemplo, de largar um emprego para buscar outro, que não seria nem para terceiro, seria para ela mesma. Só que às vezes ela segura, tem medo. Sim, a pessoa vive desconfiada, né? E talvez com uma desconfiança até do próprio Deus, né?
Falei, poxa, se eu creio em Deus, se Deus realmente está comigo, se eu entendo essa dinâmica aqui, se fazer isso não ofende a Ele, não ofende a palavra dEle, não estou sendo negligente, por que eu não dou esse passo? Né? Assim, o medo pode ter, o medo ruim, que tem o medo bom, né? O medo que nos limita também a aquela coisa que o pessoal chama para abrir. Vou pregar. Vamos saltar de paraquedas. Bora. Eu tenho medo de saltar de paraquedas. É o medo da prudência e o medo paralisante. Tem um medo em que, em qualquer lugar, né? Numa situação de agressão, você vai revidar, mas não, vem pro pau. Não vou, não. Você ganhou, parabéns. Você é vitorioso. Exatamente. Mas sim, o medo é limitante e talvez a pessoa, esse medo / desconfiança, se é uma pessoa que desconfia muito da ação real de Deus, vai ser uma pessoa travada. Sim. Porque no fim ela acha que depende dela, Sim. né? E aí entra o aspecto que o Lucas falou antes, da questão da fé, que se tu de fato crê que é Deus que está te guiando, tu vai ter fé e amor ao Senhor a ponto de cobrir esse medo, né? Maior do que esse medo, tua fé vai ser maior que esse medo e tu vai tomar esse passo de fé, né? Você vai confiar. Exato. Você vai confiar. Eu acho que a partir do momento que você começa a tomar decisões e você vê que funciona, eu acho que o negócio começa... Porque eu vejo assim, às vezes algumas pessoas têm dificuldade, né? De fato, né? A pessoa até tem uma vida cristã, mas tem dificuldade às vezes de dar um passo a mais ali, cada um no seu propósito. E eu sinto que por vezes existem algumas pessoas que me parece que não escutam, não obedecem, talvez porque não... Porque não acreditam, né? Sim. Seria uma duvidar de Deus. Eu até tenho um sermão que eu estou preparando há algum tempo que fala um pouco sobre isso, essa desconfiança de Deus. Quando Deus, lá no livro de Números, lá no Antigo Testamento, envia 12 espiões que ele tinha prometido dar uma terra, a terra de Canaã, para o povo, e vão 12 espiões lá. E eles vigiam a terra, e Deus falou, a terra é de vocês, já é de vocês. E 10 desses 12 voltam e falam, não vamos não, porque eles são mais fortes, nós vamos ser massacrados. E a ponto de dizer, diante deles nós somos como gafanhotos. E só 2, Josué e Caleb, falaram, não, se Deus mandou, por que a gente vai ficar travado? Vamos embora. E no fim eles não entram, e Deus os castiga, e eles ficam 40 anos andando em círculos num deserto, até que toda aquela geração incrédula morresse, e dessa geração só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Então, essa desconfiança de Deus, cara, se Deus é um negócio, de fato, eu vou dizer que para além, né, e você não ouve a Deus, Ele lhe mandando fazer algo, é pecado. Pior de tudo, é pecado. E há consequência, né? Só ver os espias lá. Se Deus mandou, não importa se nós somos gafanhotos, nós vamos ganhar da mesma forma. Vai também da pessoa aprender a distinguir, né? As vozes. Sim. Que é de Deus da paz e está submisso à Escritura. Deus fala conosco pela Bíblia, pela palavra. Então, se está em acordo com a Escritura, já é um grande caminho para entender que é a voz de Deus. Uma vez eu ouvi falar que o que vem de Deus está sempre voltado para o futuro e para a generosidade. Então, se é voltado para isso agora, o que vem do cérebro, teoricamente, está voltado para quem você era, vamos dizer assim, para diminuição, né? Naquele exemplo que eu falei, né? Você fazer um ato de generosidade, uma coisa estava me falando para não fazer, então não seria de Deus um exemplo, né? Tudo que é de ruim em nós é essa natureza, né? João Calvino dizia que o que você vê de bom em mim é Cristo, o que você vê de mal sou eu mesmo. Até teve um grupo que deixou a minha igreja, lá em Minas Gerais tem um pessoal que nós vamos sair da igreja. E aí reclamaram lá de mim, foram para a igreja de um outro pastor. O pastor Anderson é mau, o pastor não sei aquilo. E o pastor veio falar comigo, né, preocupado, para ter uma certeza, porque eu sou bem pior do que eles falaram aí. Eu sou calvinista, eu sou mau mesmo. Minha natureza é bem pior do que isso, para ficar tranquilo. Porque você tem razão só em parte, né? Eu sou pior do que isso. Então a gente não pode superestimar muito a nossa capacidade moral, né? A gente tem que humilhar a nossa moral debaixo das mãos de Deus,
que Ele é que nos conduz em bondade, em generosidade, em amor. Sim. Essa questão ali da frase, de o que tem de bom em mim é Deus, o que tem de mal é eu mesmo, ela coloca muito em contraste a questão da soberania de Deus sobre o homem e a nossa responsabilidade, né, diante de Deus. Então, como que o pastor vê essa questão da soberania de Deus e a responsabilidade humana? Perguntaram isso para o Dr. Augusto Nicodemos Lopes, que é um dos pastores mais capacitados da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, um professor doutor, e ele disse: olha, eu não sei. Então, se o Nicodemos não sabe, essa é a maior dor do teólogo calvinista, né? Aonde que começa a responsabilidade humana e termina a soberania de Deus, onde começa a soberania de Deus e termina a responsabilidade humana. A verdade é que Deus é soberano sobre todas as coisas, e você é responsável por todos os seus atos. Esse é o ponto. Parece que são duas coisas que realmente coexistem, né? Eu já vi teólogos falarem, por exemplo, de que se trata de um trilho de trem, onde cada pista, cada trilho é onde o trem anda por cima, né? A soberania de Deus, eles coexistem para que a nossa vida ande em cima desse trilho, né? Mas é o nosso ponto de limite teológico dentro da teologia calvinista. Assim, se algum teólogo calvinista fala, eu vou responder isso, olha, eu pago um bolo para ele fácil, porque é difícil. Mas para a gente já se aproximando aí da conclusão, para fechar esse tema, ficou alguma coisa para trás desse tema ali que a gente estava abordando, não, da salvação? É que é o final, né, da salvação, que é a glorificação, né, que é, ou seja, a convicção de que estamos viajando. Você entra lá num ônibus e uma viagem longa, espero que as nossas viagens sejam longas, né? E o motorista é Jesus Cristo, e ele lhe garante: olha, nós vamos chegar, mas no caminho pode ser que fure o pneu do ônibus, vai fazer calor, vai fazer frio, vai cair dentro do buraco, pode ser que, enfim, a viagem não é tranquila, mas a chegada é certa. E a glorificação é esse dia que nós vamos chegar lá, e nós teremos de fato esse corpo glorificado, estaremos na presença de Deus, e aí será eterno, haverá mais dor, nem tristeza, né? Então estaremos sem pecado, só o fato de não ter pecado diante de Deus, e sem prazo, né? Mas até acontecer essa glorificação, nós estamos vivendo aqui. Ela é um combustível para o futuro, então é esperança. Nós não estamos vivendo uma vida vazia, sem sentido, que é o grande mal, né, da existência humana. Uma vida vazia. Não, nossa vida é preenchida por Cristo e também com esperança. Cara, mas eu vivo tão bem, eu sou tão feliz aqui, Deus me deu muita alegria, uma família, me deu tantas bênçãos, e no final eu ainda vou morar com Ele. Isso, exatamente. A glorificação, esse estágio final é essa. Mas também nos dá essa responsabilidade. Se eu estou fazendo essa viagem com Cristo, eu tenho que mostrar a todos que estão viajando comigo que eu estou com Cristo, né? E aí, mais uma vez, a questão da nossa responsabilidade. Até por ordem direta do próprio Cristo, né? A gente tem a grande comissão de anunciar o Evangelho, é uma responsabilidade que foi incumbida a nós, né? Nós temos essa responsabilidade. A própria santificação, o pastor entende que é uma responsabilidade, eu tenho papel, né? Eu tenho parte da minha santificação. Você é passivo porque você recebeu as ferramentas do Espírito Santo, mas você é ativo. Legal. Show de bola. A gente pretende fazer vários episódios aí com o Anderson, se ele... com certeza. Se ele tem muito assunto para tratar ainda. Mas para fechar, quem quiser conhecer a igreja, pode participar lá, pode... Manda aí o Instagram da igreja, o endereço. Opa, claro. As nossas atividades presenciais são os nossos cultos aos domingos, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas, na Rua República Argentina 431, na Ponta Aguda. E o nosso Instagram é facinho, @IPBlumenau, que é a Igreja Presbiteriana Blumenau. IP Blumenau. São todos muito bem-vindos, né? Não quero que você abandone a sua fé, sua igreja, etc, né? Mas venha conhecer a nossa igreja. Agora, se você não vai à igreja nenhuma, ou está decepcionado com a igreja, eu digo que a nossa igreja é a igreja para aquelas pessoas que estão de saco cheio de igreja. Se você é aquela pessoa que não suporta mais falar em igreja, que você está decepcionado com o padre, com o pastor, com o apóstolo, com a profeta, com a profetisa, com o vice-deus, se você não suporta mais esse discurso religioso de televisão, de Instagram, de outro, a nossa igreja é o seu lugar. Porque nós nos pautamos justamente nisso, né? Nós somos pessoas que também estamos insatisfeitos com esse sistema religioso fracassado, principalmente o da mídia, né? Então, se você é aquela pessoa que não suporta a igreja, seja muito bem-vindo. Estamos tentando fazer diferente disso. Legal.
É isso aí. Obrigado, pastor Anderson. Muito obrigado por ter vindo aí, ter participado. E quem está assistindo aí, se inscreve no canal, né? Não pode deixar de se inscrever. Com certeza, deixa um like, compartilha aí com seus amigos, pessoal da sua igreja, ou aquele pessoal que tem dúvida do que é ser cristão, né? Do que é ser um cristão, compartilha com eles também, né? Pode fazer o encerramento para nós aí. É isso aí, então. Agradecer ao pastor Anderson pela presença, ao Dr. Mike aí, meu parceiro do podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até mais.